dia, gente. Então hoje nós vamos fazer o que? Uma aula de correção do que eu dei nessas semanas, tá bom? Do coronavírus. Então essa nossa aula, ela vai ser sobre correção, tá bom? Então peguem aquela listinha, lembra aquela listinha que eu passei de perguntas, que eu vou corrigir se tá certo, vocês vão olhando aí no caderno, tá bom? As respostas elas são rápidas, tá bom? Às vezes você pesquisou algo muito completo, eu vou dar respostas rápidas porque o vídeo aí não pode passar de 10, 12 minutos, senão eu não consigo postar, vocês não conseguem ver porque a qualidade fica inferior, né? Então a gente tem que ser algo mais rápido, tá bom? Então são 23 perguntas e depois a gente vai fazer aquele simulado do SAI, tá bom? Então daquela atividadezinha de vocês. Explica o conceito de renascimento, que é um período onde a ciência ressurge, né? São buscados conceitos lá da Grécia, né? Toda a Idade Média é considerada errada, tá? 2. Analisa a frase. Renascimento é considerado uma ruptura ou permanência, depende da perspectiva do historiador. Então aí o que acontece? O Renascimento ele pode ser considerado um recomeço da ciência, quando você olha na perspectiva da Grécia, ou uma ruptura com a Idade Média, porque a Idade Média foi considerada a Idade das Trevas e foi tudo daquela época foi abominado, tá bom? 3. Quais as fases do Renascimento? 300, 400 e 500, ou seja, 1300, 1400 e 1500, que tem lá as tartarugas ninja que eu expliquei para vocês, os principais artistas, tá bom? É o Donatello, o Rafael, o Leonardo da Vinci e o Michelangelo. Então cada um desses 300 anos, um desses artistas imperou na ciência renascentista, tá bom? 4. O que são os mecenas? São as pessoas que financiavam esses artistas, ou seja, pagavam pelas suas obras. A Mona Lisa, vai lá e me pinta. Ela ficava parada, Leonardo da Vinci ia lá, pintava a Mona Lisa, então isso rendia o quê? Capital. Os burgueses são os mecenas, eles pagavam para esses artistas realizarem essas obras, tá bom? 5. Caracterizam os cientistas do Renascimento, Copérnico, Kepler e Galileu. Se vocês fizeram, vocês vão achar respostas mais completas. Mas os 3 buscavam o quê? O início da ciência, da matéria ciência que você tem na escola. Então, por exemplo, eles analisavam o sistema solar, o Sol, se o Sol e a Lua giravam em torno de si, se a Terra era plana, se a Terra girava em torno de si ou em torno do Sol. Então, eles analisavam e desenvolveram as teorias científicas, tá bom? Sobre a ciência, sobre o nosso planeta. 6. Quais os autores do Renascimento? Era uma pesquisa, tem vários autores, né? Você pode citar o Thomas More, você pode falar do Dante, você pode falar do Leonardo da Vinci, tá? Então era uma pesquisa ampla. 7. Por que surgem os estados modernos? Burguesia paga ou empresta dinheiro para o rei e o rei devolve incentivos fiscais para a burguesia. E o senhor feudal? O senhor feudal não existe mais. Então você tem a burguesia e você tem o rei. É uma troca entre os dois para manter o poder no seu estado, no seu reino. Nesse contexto, quem dançou foi o senhor feudal, tá bom? Então, por que surge? É uma aliança entre burguesia e rei. Quais as características da monarquia absolutista? Monarquia absolutista. Monarca absoluto, o rei é absoluto, ele manda em tudo, ele é considerado o Deus na terra. 9. Explica a aliança entre o rei e a burguesia. Eu já expliquei na outra questão, hein? Então o rei precisava da burguesia para montar os seus exércitos. E a burguesia dependia do rei para facilitar o seu comércio. Então era uma troca entre os dois. 10. Por que a burguesia precisava de um rei centralizado? Para aumentar o seu lucro. 11. Quais as características do absolutismo francês? O rei é absoluto, ele é considerado um deus na terra, ninguém o contraria, e tudo é dele. 12. Quais as características do governo de Luís XIV? Foi o principal exemplo do absolutismo francês. 13. Explica o caso inglês do absolutismo, Guerra das Duas Rosas. Então, o absolutismo inglês é diferente do francês. Por quê? O absolutismo inglês já tem a burguesia junto com o rei ali articulando e começando a organizar a pirataria, os corsários, tá bom? Então o absolutismo inglês
tem a presença da burguesia. O absolutismo francês não, o rei é absoluto, ele é representante de Deus. 14. Qual é a política econômica do absolutismo? Ganhar dinheiro para o seu estado, para o seu reino, a partir do quê? Da exploração colonial. Eu vou explorar os outros países, tá bom? Então a Espanha, ela vai explorar as suas colônias aqui na América. Então ela vai buscar escravidão africana, retirar ouro, cana-de-açúcar, no caso dos portugueses aqui com o Brasil, o pau-brasil, né? Então a busca é por levar mais lucro para o seu reino. Me perdi, estou falando sem ar. 15. O que é pacto colonial? A colônia, por exemplo, o Brasil, só pode comercializar com a metrópole, Portugal. Então, se a Inglaterra desejasse realizar comércio com o Brasil, não poderia. O Brasil, que era de Portugal, só poderia realizar comércio com os portugueses. Se a Inglaterra quer um produto que só tem no Brasil, ela teria que comprar de Portugal e Portugal comprar do Brasil. Então o pacto colonial é um pacto de exclusividade. 16. Diferencia os teóricos Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e o Jacques. O que nós temos aí? Os três criticavam ou defendiam a participação ou a figura do rei na sociedade da época, tá bom? Então, no geral, a gente não sabe muito, os três, eles falavam o quê? O ser humano não consegue viver sozinho, ele precisa de alguém para administrar. E essa pessoa é o rei, tá bom? Então, no geral, eles apoiavam, só que de maneiras diferentes, com teorias diferentes, eles apoiavam a figura do rei. 17. Quais as causas da Reforma Protestante? A Reforma Protestante aconteceu porque a Igreja, segundo alguns padres e monges, cometia alguns pecados, alguns erros muito graves, e por isso era necessário reformar essa Igreja. Então a Reforma Protestante é um movimento que existiu dentro da Igreja. 18. Explica o protagonismo de Lutero. Essa matéria a gente vai aprender na próxima semana. Mas eu pedi isso de pesquisa para vocês, tá bom? Só para vocês começarem a não ficar sem fazer nada nessa primeira semana, que foi da primeira semana do Covid, né? Então aí, a 17, quais as causas da Reforma Protestante? Já foi. Explica o protagonismo de Lutero. Lutero foi o principal padre que começou a lutar contra essas coisas que ele via errada na Igreja Católica. Por exemplo, venda de relíquias falsas, ou comprar minha passagem para o céu, né? Então ele considerava algumas atitudes erradas. 19. Explique as críticas sobre remissão, relíquias e usura. Então, a 18 e a 19 estão juntas. Se nós tivéssemos uma prova, eu ia juntar as duas, né? Então aí, os erros principais da igreja. Usura. A igreja não permitia que os comerciantes trabalhassem. Falava que era pecado você comprar um produto por R$1 e vender por 10, ter 9 de lucro. Ele achava que era errado isso, tá bom? E a venda de relíquias, principalmente a venda de relíquias ou venda de passagem para o céu. Eu tenho dinheiro, eu vou lá dar um dinheiro para a igreja e eu vou para o céu porque eu fiz uma doação, tá bom? Então isso, na visão do Lutero, era errado. 20. O que foi a Confissão de Habsburgo? Então foi o início das igrejas, da divisão das igrejas. Tá bom? A igreja católica deixa de ser única e a partir daí começam a surgir as outras igrejas, as evangélicas e outras ramificações, tá bom? Calvinista, luterana, então é o ponto de separação. 21. Explica o surgimento da igreja calvinista. Então o Lutero fez a igreja luterana. O Calvino ele vai buscar um nível mais hard, ou seja, um hardcore em relação ao Lutero. Então ele vai fazer propostas, regras mais rígidas em relação às reformas do Lutero. Então a igreja calvinista também é uma separação da igreja católica, porém com regras mais rígidas em relação aos seus fiéis. Por exemplo, não tem santo, não existe o santo, tá bom? Isso aí tudo eu vou explicar no próximo capítulo, tá bom? 22. Igreja Anglicana. Igreja Anglicana é a separação da igreja na Inglaterra, tá bom? E a 23.
contra a reforma católica, é uma tentativa da igreja de recuperar esses fiéis. Então as últimas perguntas, da 17 a 23, ela fala o seguinte, vamos dar um resumão. A igreja cometia vários atos ilícitos, na visão de alguns padres, de monges, e eles organizaram outras igrejas, se separaram da igreja católica. Então surgiu a igreja luterana, a calvinista e a anglicana. Isso eu vou explicar mais fácil na próxima semana, tá? Então agora, vamos fazer a atividade aqui do SAI, tá bom? Peguem aquela atividade do SAI que eu mandei vocês fazerem, tá bom? Eu vou passar o gabarito para vocês. A 1 é a D, sobre os feudos, né? A 2 é a A. A 3, o que são corporações de ofício? Organização dos trabalhadores, né? Então começa a existir o hábito de ensinar um ofício, né? E a remuneração também, né? A B, qual a função das ligas comerciais e como eles atuavam? Então é o início da burguesia. Liga comercial é aqueles burgueses que buscavam o comércio na Europa, o comércio internacional, tá bom? 4, vamos lá, deixa eu virar a página aqui. Peste negra, de que maneira afetou a sociedade medieval? 1/3 da Europa morreu e foi considerado um castigo de Deus, então modificou toda a estrutura do feudalismo. A partir dali o feudalismo entrou em crise. B, de que maneira a crise do século XIV afetou a sociedade medieval? Morreram muitos camponeses e o senhor feudal começou a perder poder. E a burguesia começou a crescer, a ascender socialmente, tá bom? Então a partir dessa peste negra começa a existir uma nova ordem social. A 5, a imagem do Leonardo da Vinci aí, né? Então ele identifica os valores humanos, ele busca analisar a figura humana, né? Busca entender, a partir do ponto científico, o corpo humano, tá bom? E abomina todas as ideias católicas. 6, a resposta é a A. A 7, quais as razões para perder o poder dos senhores feudais? Ou seja, a ascensão da burguesia. Quando a burguesia surge, na 7A, quando a burguesia surge, os senhores feudais perdem o poder. B, de que maneira a burguesia atuou no processo de centralização política dos reis? A gente já respondeu lá no questionário, ou seja, é uma troca. A burguesia ganha dinheiro, dá para o rei precisa de poder, precisa de apoio, então é uma troca. 8, o que eram 8A, práticas mercantilistas? Busca de lucro, busca de ganhar mercado, ganhar lucro, comprar o produto por R$1 e vender por 10. B, de que maneira se media a riqueza de uma nação? Ouro, prata, riquezas, tá bom? A 9 é VF. A 10, FVF. Por que eu estou dando essa resposta? Porque vocês já viram isso na revisão, tá? É a mesma coisa da revisão, só que em forma de exercícios. Beijos e até a próxima.